Filosofia. Philosophy. Olá pessoal, vamos mais uma aula, desta vez iniciando a parte que trata sobre a verdade. Nesse primeiro momento a gente vai discutir um pouquinho sobre a ignorância e a verdade. Então é importante a gente passar uma rápida noção que tudo na vida, os fenômenos sociais, os objetos, as ações humanas, os fatos, né, a gente acredita, tira aquilo como verdade na medida em que você tem confiança. Então tem dois grandes mundos, o mundo da confiança, da fé, de acreditar naquela informação, e a informação em si, o objeto, o fato, a ação. Agora, se o objeto, o fato, a ação, você ter confiança naquela informação, você passa a crenças verdadeiras. O conhecimento, que é o objeto da racionalidade filosófica, é quando você tem crenças verdadeiras, mas justificadas, demonstradas, provadas. Então eu posso ter um conhecimento filosófico, que é demonstrado, justificado, um conhecimento científico, né, justificado e demonstrado. Os demais conhecimentos, senso comum, pode virar um conhecimento verdadeiro na medida em que for justificado e testado. Também um conhecimento da fé religioso também pode, mas aqui nesse conhecimento propriamente dito que nós chamamos de filosofia é da origem da própria racionalidade filosófica ou da experimentação, da demonstração científica. Aqui neste exemplo, mostra que é possível o nosso cérebro se enganar com relação à reta que está aqui, se a linha está reta ou ela está entortada. Então causa uma ilusão. Então os sentidos, de certa forma, até naquilo que a gente acha que é um conhecimento objetivo, causa uma ilusão. Antigamente, quando os primeiros europeus saíram para o mar, as explicações para o naufrágio de embarcações era a existência de animais marinhos, lulas enormes, dragões enormes. Então as pessoas acreditavam nisso, né? Confiavam nisso, eles confiavam naquela informação que existia dragões, porque era uma explicação possível. Veja, se o navio não voltava para Portugal, digamos, então alguém explicava, olha, lá no meio do oceano tem dragões enormes, lulas gigantes, né? Animais fantásticos que engolem o navio. E as pessoas acreditam, porque todos nós precisamos de explicações, precisamos de justificações para as coisas que acontecem. Então se você fala, o Sol gira em torno da Terra, você vê isso todo dia, você acaba tendo certeza, né? Então, por isso que é importante discutir o que é ignorância e o que é verdade. Primeiro aspecto, ignorância não significa que a pessoa não tenha algum nível de entendimento. Ignorância é a não verdade. Então, se você não sabe que existe a verdade, você está no mundo da ignorância. Então, como é que funciona a ignorância e o seu enfrentamento? As pessoas percebem que as explicações que dão a determinado fato, ou entendimento de determinado fato, de repente é surpreendido com uma informação nova, né? Por exemplo, se você tem que explicar como é que surge o raio durante uma tempestade, você fala que é o deus Thor que está batendo o martelo. De repente alguém passa a analisar com mais cuidado e percebe que aquilo é uma energia elétrica. Então você fica perplexo, aquela explicação antiga que era o deus Thor já não satisfaz mais, busca novas explicações. Mas como é que aquilo é uma questão elétrica? Aí tem que explicar por que as nuvens são carregadas, enfim. A ciência com o tempo foi explicando, então então no primeiro momento aquela perplexidade, aquela dúvida, as coisas que acontecem causam uma certa insegurança, daí a pessoa busca a verdade, uma insegurança na explicação. Uma outra forma também é que determinado fato causa um espanto, uma admiração em você, isso também gera insegurança e você busca a verdade. Então, ou você tem você tem incertezas sobre aquilo, ou você tem dúvidas sobre aquilo,
tanto a incerteza como a dúvida gera insegurança na pessoa que quer uma explicação razoável, confiável, demonstrada, que lhe dê garantia de sucesso, e aí busca a verdade. Também convém lembrar que a ignorância e manter-se na ignorância, às vezes, é um porto seguro, porque se você não quer buscar a verdade ou a verdade é muito difícil, você fica com uma informação simplória, uma explicação simplória no mundo da ignorância, da não-verdade, que ela é segura, eficaz, né, te traz tranquilidade mental, assim por diante. Então, temos alguns momentos na vida que nós enfrentamos essas dúvidas e essas incertezas. Quando a gente é criança, nós brincamos de fada, as nossas imaginações vão para um mundo que não existe. Mas a gente sabe que aquilo é de mentira. Mas também aprendemos que os adultos mentem, e aquilo é a mentira. Então, há essa coisa do mundo de mentira que eu brinco, é uma realidade para mim, portanto eu estou trabalhando com ela como imaginação tranquila, né? Mas eu também descubro amargamente que os adultos mentem. Então eu passo a desconfiar e a buscar a verdade, mesmo quando é criança eu posso perguntar várias coisas. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Né? Quando é jovem, nós começamos a entrar no mundo adulto e temos a nossa liberdade questionada, a capacidade de compreensão, a busca da compreensão aumenta e nem todas as explicações estão disponíveis, então também o jovem se sente inseguro e busca essa certeza e inclusive a transformação do mundo. Tanto a criança pensa num mundo melhor, diferente, num mundo poderia ser como um imaginado no conto de fadas, por que não? Né? E o jovem também pensa num mundo diferente. Então, qual é essa realidade? É uma realidade que também tem mentira, que tem insegurança? Os adultos também têm dificuldade, porque às vezes tem essas opiniões enraizadas e acham que aquelas opiniões, né, que alguém dá uma explicação simples, é suficiente para compreender o mundo. Como, por exemplo, a ideia de que a Terra é plana. Ah, você olha ali, a Terra é plana, como é que é redonda se eu não vejo a redondeza da Terra? Né? Então é uma explicação muito simples que muitas pessoas preferem acreditar nisso, porque lhe traz mais conforto ao invés de ficar na insegurança, na dúvida, na incerteza. Então, nos dias atuais, nós temos algum problema também para identificar a verdade. A quantidade de informações que nós recebemos de fontes diversas, de interesses diversos, às vezes no mesmo jornal você tem uma notícia tratada num viés mais a favor do governo, outro viés mais pela oposição, ou um viés do interesse daquela mídia. Então, com o tempo a gente vai descobrir que a mídia, a autoridade e as pessoas têm um determinado interesse, então tenta passar a sua versão de verdade. Né? Também o número de informações, inclusive científicas, que são conflitantes, a gente e tem vários pontos de vistas, né? Até que demora a gente entender que é possível ter vários pontos de vistas e que todos eles têm um nível de certeza e também um nível de dúvida, de incerteza. Então ainda é preciso as pessoas construir a sua própria verdade olhando todos os pontos de vista. A propaganda também é um dificultador para o mundo da verdade, porque a propaganda vende mais a imagem, a ilusão, a qualidade que não está no produto do que aquilo que está no produto. Então uma lata de refrigerante, a propaganda fala, abra a felicidade. Então, na verdade, ali dentro não está a felicidade. Você pode falar, abra, sinta um gosto diferente, um sabor diferente. E abra, tem bastante açúcar, mas é gostoso. Que ninguém faz isso, né? Então, a propaganda sempre oculta a informação verdadeira, colocando uma qualidade na finalidade do produto e não na qualidade intrínseca do produto. E por fim também a atitude dos políticos no mundo da política, que muitas vezes a informação é rasa, o debate político é muito raso, muito baseado no senso comum, na informação rápida, e isso depois não se configura numa gestão eficiente e cria-se desconfiança do voto depositado na informação depositada. Nós temos dois grandes tipos de busca da verdade. Aquela que é causada pela insegurança, as pessoas é tomada por uma perplexidade, por admiração de determinado fato, e aí há necessidade de reaver as certezas. Então essas certezas podem ser reavistas através de uma
uma informação religiosa, numa informação de senso comum, numa informação científica, numa informação racional filosófica. Então, isso é uma necessidade de reaver certezas. Mas tem uma outra decisão que é da pessoa, que é a busca da verdade, como vontade, como determinação da pessoa. Então, a decisão das pessoas de buscar a verdade como uma ação deliberada. Esse novo tipo não é exatamente para reaver certezas, mas é uma atitude filosófica de, reavendo as certezas, buscar mais, não, as certezas não serem absolutas, duvidar daquele momento de certeza, colocar novamente sob escrutínio de novas pesquisas. Isso é uma atitude filosófica e também, em alguns momentos, uma atitude científica. É uma ação deliberada para não aceitar as certezas, né, estabelecidas. Então eu posso passar de uma para outra. No primeiro momento, falar como é que vem a chuva? A chuva porque o Deus da água é que sobe lá em cima, bate o martelo e chuva. Não é bem assim, eu não estou vendo Deus, nunca apareceu. Aí aparece uma outra religião e explica de uma forma diferente. Ao longo do tempo o ser humano fala, olha, não é bem assim, tem que ter uma explicação. Ah, tem a evaporação e tal. Beleza, está explicado. Mas eu quero uma explicação mais adequada possível. O que chove em alguns lugares, em outros lugares tem deserto. Então não basta eu só explicar por que chove, mas por que em alguns lugares chove e em outros lugares não chove. Então uma ação deliberada, uma atitude filosófica de buscar todas as certezas em torno do fato. E nós temos duas maneiras clássicas da filosofia de buscar a verdade. O Sócrates, ele andava por Atenas fazendo perguntas. Ele falou assim, eu sou um homem justo. O que é justiça? Você é justo? Então você pratica justiça. O que é justiça? A justiça é isso, isso. Você faz isso? É, parcialmente. Então você não é justo. Então Sócrates incomodava muito porque ele perguntava para as pessoas. Mas nós temos o René Descartes, que trabalhou seu método cartesiano, que é a dúvida metódica. Então, ele falava assim, se a pessoa corta um braço e fica com a sensação mesmo que tivesse o braço verdadeiro, será que é a sensação que é falsa do braço fantasma? Ou será que a nossa sensação sempre foi uma sensação fantasma? Se eu estou sonhando um mundo diferente. Será que esse mundo diferente não existe? Ou será também quando eu acho que eu estou na realidade e na verdade eu estou sonhando? Racionalmente é possível isso? De saber a diferença entre estar sonhando um mundo e estar percebendo um outro mundo. Então ele vai dizer o seguinte, se eu penso sobre isso, eu estou duvidando. Se eu estou duvidando, é uma forma de pensar. Inclusive, quando eu duvido, eu estou duvidando da minha dúvida. Então, eu estou pensando. Então, a única coisa que ele tem certeza é que você é racional na medida em que você duvida e você existe. Então, você não pode duvidar de uma única coisa, que você existe. Porque você está duvidando. Então, você não está sonhando porque... Então, essa diferença entre a realidade do sonho e da imaginação é que você está duvidando sobre o sonho, pensando sobre a imaginação, refletindo sobre a imaginação, portanto, você só não pode duvidar que você existe porque você está duvidando. Então, eu penso, o pensar existe. Então, é o sujeito, a partir do sujeito é que está o questionamento. Então, você tem que questionar você mesmo. Então, esse é o chamado cogito cartesiano, porque do latim cogito ergo sum, penso logo existo, é ao ponto zero. A partir daí você duvida de tudo, mas continua pensando, duvidando, colocando em xeque suas certezas, né? Então a tarefa é a dúvida metódica, aceitar só aquilo que não se tem mais dúvida, o indubitável pela razão. Então o Nietzsche chegava a dizer, né, que às vezes a gente não quer ouvir a verdade porque a verdade pode destruir ilusões. E isso é uma coisa que acontece até nos dias de hoje, né? Muita gente prefere ouvir informações falsas e tal, que são simples e compreensivas, do que se aprofundar. Nós temos a música do Raul Seixas aqui, para encerrar, que ele também falava dessa questão do sonho, né? Que ele preferia às vezes ficar no mundo do sonho do que do sofrimento do mundo real, né? Então ele ficava controlando a sua maluquez misturado com a sua lucidez para ficar um maluco beleza, um pé na razão e um pé na maluquice para viver bem. E às vezes tem
gente que prefere mais o mundo da maluquice. E é isso então, pessoal. Lembrando então que nós temos as nossas dúvidas, nós buscamos explicações, nós somos atingidos pelo espanto, pela admiração, pela perplexidade, pelas incertezas, nós caímos no mundo da insegurança e buscamos a verdade. Então a verdade é uma busca permanente desde criança, jovem, adulto, né? O dia a dia é conflitante as informações sobre o que é verdade e o que não é verdade, e os 3 conceitos principais aqui. Tem a necessidade da explicação para reaver a certeza, e um outro tipo é a ação deliberada, uma atitude filosófica de não aceitar as certezas estabelecidas. E essa é, sobretudo, a dúvida metódica, o cogito cartesiano, do penso logo existo, do René Descartes. Valeu, até a próxima, pessoal. Pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual.